Você está advogando na área trabalhista, chega um trabalhador e te conta a seguinte situação. Doutor, eu sou trabalhador, trabalho na fabricação de tintas. Há muitos anos, quando entrei na empresa, minha saúde era perfeita. Nesse ato de fabricar tintas, o problema é que eu sou exposto ao mercúrio e a empresa não costuma dar equipamentos de proteção. E eu tenho sentido, inalado, sentido aquela exposição, começou a me dar tonturas, dores de cabeça. E de um tempo para cá eu comecei a ter tremores nas mãos. E aí eu fui no médico e o médico disse que eu estou com um problema de tremores generalizados no corpo, que é um problema neurológico, que talvez eu nunca mais fique bom novamente, que eu não tenho mais capacidade para o trabalho. Só que eu fui na empresa e eles falaram que não podiam fazer nada, que isso é uma doença degenerativa, qualquer pessoa pode ter. E aí, doutor? O que você responde quando um trabalhador te conta uma situação como essa? Eu sou advogado e professor na área trabalhista há mais de 20 anos. E situações como essa não são incomuns de acontecer com trabalhadores. Inclusive, na minha atuação profissional, eu já atendi casos assim, se não semelhantes, talvez até iguais a esse, até trazidos por colegas advogados que fazem parceria aqui conosco. E o que eu quero falar para você nesse vídeo é como propor uma reclamação trabalhista de um trabalhador que está passando por uma situação como essa para obter a declaração da existência do trabalho por equiparação e uma indenização reparatória por isso que aconteceu com o trabalhador. A primeira coisa que você tem que ter em mente e que você vai desmistificar nesse processo é que isso não é uma doença degenerativa inerente à faixa etária, mas que sim foram as condições de trabalho daquele trabalhador que levaram a desenvolver aquela doença, aqueles tremores que ele está tendo. E isso você vai falar para poder enquadrar lá na hipótese do artigo 20, inciso 1 e inciso 2 da Lei 813, que diz que a doença decorrente das condições de trabalho é um acidente de trabalho por equiparação. A partir dessa equiparação, você vai fazer uma análise para demonstrar que aquela atividade que ele desempenhava e o elemento que ele estava exposto foi que potencialmente gerou aquela doença que ele desenvolveu. E você vai fazer isso fazendo análise lá do anexo que está no decreto que regulamenta a Lei 8.213, que é bem claro ao dizer o seguinte, que o mercúrio é um elemento que está presente e um potencial risco nos casos de fabricação de tinta. E que a exposição, na lista B desse mesmo anexo, a exposição ao mercúrio e os seus agentes tóxicos podem desenvolver quais formas de doença? Outras formas especificadas de tremor, a CID-G 25.2. E na lista B há essa mesma correlação, que as outras formas de tremor estão decorrentes da exposição ao mercúrio. Então você vai fazer esse casamento demonstrando que foram as atividades que ele desempenhou e a exposição ao mercúrio ali na fabricação de tintas sem o uso de EPIs que levou a ele desenvolver aquela doença e que isso é sim, portanto, um acidente de trabalho por equiparação. Como que você monta essa ação? Como que você monta essa causa de pedir? Aqui está os elementos. Primeiro você descreve todas as atividades que ele desempenhava lá na empresa, durante o tempo que ele desempenhou essas atividades, e tem que frisar bem, você tem que frisar que ele fazia isso sem o uso dos equipamentos de proteção que poderiam neutralizar aquela exposição ao elemento químico do mercúrio. Aí você também precisa trazer a prova dos tremores que ele está tendo pelo corpo, a prova da doença. Isso você prova como? Com exames, com laudos médicos, que vão lá constatar aquela CID-G 25.2. A seguir, você vai pedir a declaração, o reconhecimento do acidente de trabalho por equiparação com base no fundamento de todos aqueles dispositivos que eu falei para você aqui. E os pedidos, você fecha eles como? Uma obrigação de fazer a emissão da CAT, porque tem uma doença decorrente do trabalho, portanto um acidente de trabalho por equiparação, a empresa tinha que ter emitido a CAT lá do artigo 22 da Lei 813, e nas indenizações, indenização material, reembolso de todas as despesas que esse trabalhador teve para tratar aquela doença, tratamento médico, quem sabe a implantação de um plano de saúde para ele, custeio de todos os remédios para o tratamento dessa doença, e uma pensão mensal vitalícia porque ele não está mais habituado, não tem mais condição de trabalhar com aqueles tremores. Essa pensão vitalícia não se confunde com o que ele estiver recebendo de pensionamento do INSS. Não se confunde, não se abate. Lá é uma coisa, aqui é outra.
Finalmente, na indenização extrapatrimonial, os danos morais, pela pessoa ter desenvolvido aquela doença, e também os danos estéticos, afinal de contas ela está com problema de tremores, ela está sentindo, ela não se porta mais adequadamente perante a visão da sociedade. Você conhecia esses direitos? Conhece alguém que está advogando na área trabalhista? Manda esse vídeo para ele, pode ser que ele seja de grande auxílio na hora dele defender os interesses dos seus clientes. E é claro, vem fazer parte desse movimento, compartilhar o conhecimento para ajudar outras pessoas. Segue e compartilha.